Olá pessoal do curso de Química, módulo 2. Vamos continuar nosso assunto de operações unitárias, que trata de caldeiras. Hoje vamos evoluir um pouquinho mais e já começar a entrar nos conceitos ligados à caldeira. Chegamos até a classificação de caldeiras, se tudo correr bem. Então, sejam todos bem-vindos, aproveitem a aula, anotem aqueles fatos, aqueles momentos, aqueles tópicos que interessar e assistam quantas vezes for necessária, porque é muito importante. Um outro aviso: essa aula não é a única e não significa que seja a melhor para cada um de vocês, mas é um momento, é um assunto, é uma maneira de apresentar parte do conteúdo de forma bem generalizada. E aí vocês aproveitem, lembre-se disso, aproveitem de ir no YouTube ou em outros meios aí que a internet oferece para melhorar e aperfeiçoar o conhecimento. Quem sabe mais sai na frente. E vamos nós. Bom, estudo das caldeiras, introdução. Bom, objetivo, produção de calor e trabalho. Uma caldeira tem como objetivo produzir calor, calor para cozinhar, para aquecer, para esterilizar, conforme nós vamos ver adiante aí. E trabalho, movimentar máquinas. Trabalho significa movimento de máquinas, tá certo? E quando eu falo em movimento de máquinas, dentro dessa ideia de trabalho, movimento de máquinas, nós vamos ter clássico, bem clássico, trem a vapor, como sempre existiu, e a caldeira, a geração de vapor, na produção de energia elétrica, nas chamadas termoelétricas. Isso nós vamos ver adiante. Bom, historicamente, muitos séculos atrás, provavelmente, eu não tenho plena certeza, isso tudo surgiu na Grécia, com esse equipamento que, ao produzir vapor, aqui tinha uma base aqui que recebia fogo, calor, aquecimento, que nesse recipiente continha água, essa água transformava em vapor, entrava nesse corpo esférico, como se fosse um balão de cobre, um balão metálico rígido, e o vapor, quando entrava aqui, ele era expulso por essas duas saídas, uma desse lado e uma outra desse lado. E conforme ela recebia, essa bola recebia no seu interior, como se fosse um balão, recebia o vapor era expelido por essas extremidades, movimentando a bola. Lembrando, sabe o que nos nossos dias, ainda que não é bem a finalidade aqui é movimento. A panela de pressão com aquele pino que, quando o vapor produzido atinge uma pressão tal lá dentro, levanta aquele pino e gira o pino. Então ali o vapor, claro, na panela de pressão, utilizado para cozinhar, cocção dos alimentos, mas também tem movimento, calor e trabalho. O movimento tem a ver com trabalho, ok? Vamos adiante. Máquina a vapor, está bem associada ao que? A trabalho. Aqui, o trem a vapor. Ali perto da sede do curso, ali no centro de Resende, ali no Campos Elíseos, existe uma praça, né, que tem um trenzinho a vapor. Aquele trem ali provavelmente era movido a carvão. Então, tinha um recipiente, um local, um depósito para carvão ou lenha. Se fosse carvão, adicionava carvão, o carvão pegava fogo, esse fogo aquecia a água que transformava em vapor e o vapor movimentava as engrenagens que transmitia o movimento para as rodas e produzindo trabalho, movimento, deslocamento de um corpo, trabalho. Quem é que ocasionou o deslocamento do trem, do equipamento, da máquina, dos vagões? Foi o calor que gerou o vapor e o vapor, na sua expansão, produziu o movimento. Algo semelhante à panela de pressão e aquele desenho que nós vimos antes. Aqui ao lado nós temos um trem a vapor, uma máquina a vapor. Provavelmente
aqui nessa parte aqui, devia carregar o combustível que devia ser carvão ou lenha ou algo similar. E aqui abastecia vamos dizer assim, a, a parte de queima, né? Que nós vamos ver lá na frente, que é essa parte aqui que tem que queima, o queimador, o local, a área, o salão disponível para queima tem que receber o combustível e o ar, que esse combustível, quando queimava, produzia fogo, no caso calor, né, gás extremamente quente, que aquece a água e movimenta o trem. O trem deve ter a chaminé para os gases da queima e saída de vapor quando atingir uma pressão muito elevada. Ok? Vamos adiante. Geração de calor. O vapor no século XX. Então, o que nós temos que ter em mente nesse primeiro momento é que, historicamente, o calor, ou melhor, o vapor, porque caldeira trabalha o calor para produzir vapor. Então, a essência do nosso processo é calor para produzir vapor. O vapor vai transportar o calor e vai, claro, transportar a água na forma de vapor para os seus devidos fins. Isso tudo começa com a Revolução Industrial, especialmente na Inglaterra, nas minas de carvão, nas máquinas que tinham que ajudar a retirar a água do fundo das minas que existiam no período do início da Revolução Industrial, que retirava carvão para as indústrias. Então, a máquina a vapor, ela produzia vapor através das caldeiras primitivas que bombeavam, realizavam trabalho de bombear a água no fundo das minas. Então, o vapor, na verdade, ainda naquela época, produzia principalmente trabalho para bombear, e não para movimentar o trem, mas para bombear a água que estava acumulando, que acumulava no fundo das minas. Isso em séculos anteriores. Já no século XX, o vapor passa a ter outras funções. Aí, ó, lentamente o vapor foi perdendo espaço para os combustíveis fósseis. Aí começou a se usar carvão, a lenha, o querosene, a gasolina, os óleos, todos os derivados do petróleo. Mas mesmo assim, ó, mas ainda encontra até hoje vastas aplicações econômicas, que nós vamos ver quais são elas, ó. Em processo de fabricação e beneficiamento. Fabricação de certos alimentos que já vêm cozidos, por exemplo, extrato de tomate. Né? Beneficiamento, você pode, por exemplo, pegar a indústria de leite, a indústria de leite vai precisar beneficiar o leite, ele não é entregue no comércio, nos mercados para o consumo humano, do jeito que vem das fazendas. Ele é beneficiado, ele é tratado, e ainda para obter iogurte, queijo, etc. Na geração de energia elétrica, as chamadas termoelétricas. No Brasil, por exemplo, quando falta, as hidrelétricas começam a diminuir a produção, porque o nível das represas cai devido à seca, aí entra a geração de energia elétrica na termoelétrica. E o que nós conhecemos com isso é aquela bandeira amarela ou bandeira vermelha de aumento de consumo causado exatamente pela geração de energia elétrica pela termoelétrica. É o carvão ou o gás que vai produzir calor, que vai produzir o vapor. Na geração de trabalho mecânico, volta aí, por exemplo, o caso, não é muito comum, mas de máquinas que se movimentam ou que movimentam cargas, tá certo? Clássico aí seria o trem a vapor, Maria Fumaça. Usado também no aquecimento de linhas e reservatórios de óleo e combustível. Certos óleos precisam ser aquecidos porque eles são muito grossos, muito viscosos, e o aquecimento torna ele mais leve. É como pegar o mel e dar uma aquecida no mel, e o aquecimento do mel
faz com que ele fique mais fácil de se trabalhar, de escoar, de se movimentar, porque o aquecimento diminui a viscosidade. E outra coisa, na prestação de serviço, por exemplo, restaurantes de hotéis que trabalham com vapor para preparar o alimento. Nos processos de fabricação e de beneficiamento, que é o item 1 de destaque, o vapor é empregado em indústria de bebidas e conexos, tudo associado à bebida, né? De modo geral. Por exemplo, preparar bebida na lavagem de garrafas, né? Aí é o chamado conexo ou secundário. No preparo da bebida mesmo, nos tanques de xarope, você preparar na pasteurização de certas bebidas, tá certo? Bebidas destiladas, bebida fermentada, por exemplo, na indústria de cerveja. Então eu preciso do vapor para aquecer e preparar, mas também lavar as garrafas e esterilizar as garrafas. Indústria de madeira, no cozimento das madeiras. Aqui não é taras, é toras, tá? Na lenha, né? Secagem de tábua ou lâminas em estufas, imprensa para compensados. Então, eu preciso do vapor para isso. Indústria de papel e celulose, no cozimento da madeira, nos digestores, na secagem com cilindro rotativo, na secagem de cola, na fabricação de papelão corrugado. Isso foi o item 3, vai continuar no próximo slide. Item 4, curtumes, indústria de couro, aquecimento de tanque de água, secagem de couro, estufas, prensa, prensa a vácuo. Indústria de laticínio, pasteurização, quando você vai preparar um alimento tipo sardinha enlatada, esterilização dos recipientes, dos tanques, das latas, por exemplo, né? Fabricação de creme de leite, aquecimento de tanques de água, produção de queijo, iogurtes, requeijão, aí vai trabalhar com a fermentação. Frigorífico, nas estufas para cozimento, nos digestores, nas prensas para extração de óleo. Você tem prensas que são movidas por vapor. Então é realização de trabalho, movimento de máquina. Indústria de doce em geral, alimento, né? Aquecimento de tanque de glicose, cozimento de massas para preparar o alimento, né? Mesas para o preparo de massas e estufa, essas mesas têm que estar aquecidas. Indústria de vulcanização e recauchutagem de borracha, de pneu, de material para solas de sapato, de botina, enfim. E imprensa. Prensa, de modo geral, pode trabalhar muito ao vapor, ainda que existe prensa elétrica. Na indústria química, autoclave, que é para esterilização e preparo de alimento, de material, tanque de armazenamento, reatores, às vezes os reatores têm camisa para aquecer a mistura, o material reacional, né? O reator recebe substâncias A, B e C para reagir, que tem que reagir numa temperatura de 80 a 90 graus. Esse reator tem uma camisa que recebe ao redor de si vapor aquecido para poder a reação ocorrer na temperatura elevada. Vasos de pressão e trocadores de calor, que é um dos assuntos que nós vamos abordar para frente. Indústria têxtil utiliza vapor no aquecimento de grandes quantidades de água para alvejar e tingir tecidos, e secagem em estufa. Então a estufa ela é encamisada para que no seu interior o ar fique seco e quente. Ao redor, então, circula vapor. Indústria de petróleo e derivado. Então, esse nem precisa nem dizer. Refervedores, trocadores, torre de destilação fracionada ou fracionamento, destilação, forno, vaso de pressão, reatores e turbinas. Indústria metalúrgica, nos banhos químicos, secagem e pintura. Então, isso aqui nos dá uma ideia básica de quão vasto é o uso do vapor. Daí nós estamos mencionando e tratando de apresentar o assunto. Continuando, geração de energia elétrica. Agora nós vamos ver as termoelétricas. Aqui tem um esquema bem simplificado na termoelétrica. Aqui eu tenho um depósito de combustível, uma linha que vai levar o combustível até um queimador. Eu tenho uma câmara aqui onde é queimado, porque aqui deve entrar o combustível pulverizado.
a centelha, né, para gerar o fogo, e oxigênio. Isso numa carga violenta. Esses tubinhos aqui recebem água, porque isso é uma caldeira. É uma caldeira para produzir vapor, e esse vapor vai movimentar aqui o vapor aqui, ó. Tá certo? A água está chegando, está sendo bombeada e chegando aqui. Está caindo como se fosse com auxílio da gravidade. E aqui embaixo, ó, o vapor sendo conduzido para o gerador. O gerador só gera eletricidade porque tem a turbina. A turbina é o equipamento que recebe o vapor à pressão, expande o vapor. A expansão do vapor na turbina resulta na geração de energia elétrica, porque a turbina, com a expansão, movimenta com essa expansão um eixo. Esse eixo no gerador transforma essa expansão de movimento da turbina no eixo através de um gerador. É como se fosse aquela pecinha que vai na... Hoje já não se vê muito na bicicleta, né, que gera eletricidade, é um geradorzinho. Então, esse gerador ele transforma o movimento do eixo da turbina causado pela expansão do vapor em eletricidade. A eletricidade vai ser encaminhada para um transformador ou uma sequência de transformador que amplia a tensão, né, de 110 para 1000 e poucos volts, que vai ser distribuído aonde quer que seja, tá certo? E aqui tem uma torre ou sistema de refrigeração, porque esse vapor que saiu da turbina, ele não tem contato com o gerador, ele desce e vem para um condensador, esse condensador traz essa água até uma torre, essa torre retrabalha ela e reconduz para a caldeira e iniciar o processo. Então esse é um esquema simplificado. E aqui tem água fria para abastecer a torre aqui, ó. Olha o vapor d'água saindo aqui, ó. Tá certo? Então esse é um esquema. Agora vamos ver um desenho. Olha lá a torre, ó. Tá certo? Aqui o coração do processo, tá certo? E ali, ó, tem uma linha aqui, ó. Não dá para ver muito, tem uma linha aqui, tá certo? Essa estação aqui ainda não está pronta, tá? Não está pronta. Eu peguei esse desenho, foi o que me mostrava de forma bem clara as etapas, mas vocês podem pesquisar usina termoelétricas, imagens, esquemas, detalhes e processo de como funciona, tá certo? Isso aqui é meramente ilustrativo para mostrar a aplicação da caldeira, a produção de vapor para produzir eletricidade, a calor elétrica, calor produzindo eletricidade, termoelétrica, termoelétrico. E aqui são equipamentos secundários para funcionar a termoelétrica. E o desenho, além do desenho, a foto real aí de uma termoelétrica, se não me engano, em Sergipe. Continuando aí, ó, caldeiras. Agora vamos exemplos. Eu citei alguns exemplos já no outro slide, mas eu vou colocar aqui para a gente agora firmar os nossos passos e entrar no nosso conteúdo propriamente dito. Bom, aqui eu tenho a caldeira, tá certo? Um quadro de comando. Aqui eu tenho um queimador que vai jogar aqui, ó, o fogo, os gases quentes, né? A gente fala fogo, mas os gases quentes que vão circular aqui, ó, ao redor desses tubos que tem essas setinhas vermelhas. Essa setinha vermelha são os gases quentes resultantes da queima. Tubulação de gases, porque os gases foram produzidos aqui, foram para esse fundo e circularam nesses tubos. Estão aqui, ó, e aqui tem a saída dos gases. Ao redor desses tubos, essas bolinhas aqui, é a água que está sendo transformada em vapor. E aqui eu tenho a saída do vapor. E aí eu tenho equipamentos, pressostato, manômetro, saída dos gases que foram resultantes da queima do combustível, tá certo? Então é isso. Isso aqui é uma caldeira. Como eu disse, já tem exemplo desse
na aula anterior, ou na primeira, não me lembro bem. Caldeira exemplo ainda, ó. Aqui, ó, bem claro, queimador, aqui os gases quentes sendo passado aqui, ó. Ele vem nesse fundo, passa pelos tubos, essa linhazinha vermelha, e é recolhido na chaminé. Ele pode vir dar uma passagem, 2, 3, aqui tem 2 passagens. Primeira passagem pela fornalha, segunda passagem pelos tubos. Aqui os vermelhos, aqui os tubos. Em azul é a água, olha lá, água. E aqui, ó, em cima, espaço do vapor. Conforme esses gases quentes resultantes da queima aquecem a água, produz vapor, o vapor é recolhido aqui sob pressão e distribuído para o fim que se destina, seja indústria de alimentos, seja hotel, hospital, esterilização, enfim, é essa a ideia. Aqui, ó, novamente, essa imagem aqui com certeza você já tem no outro slide. A fornalha, os gases aqui, ó, laranja, circulando, aqui só tem uma passagem, e a saída. E aqui a água, quanto mais escura a água, mais líquida. Quanto mais clara, mais vapor, para simbolizar. Embaixo, água líquida, em cima, vapor. Porque o vapor é mais leve, sobe. E esse vapor na caldeira é recolhido aqui e distribuído para o fim que se destina. Então, esses esquemas aqui exemplificam para que todos tenham ideia. Relembro, busquem na internet imagens, vídeos, seja o que for, para melhorar o conhecimento. Volto a repetir, quem sabe mais sai na frente. Continuando, vamos agora entrar na parte realmente didática que a gente precisa falar. Classificação das caldeiras. Nós vamos começar hoje e na próxima aula continuar essa classificação, ok? As caldeiras podem ser classificadas de acordo com os seguintes critérios. Existem critérios de classificação de caldeiras. Primeiro critério, classe de pressão. Tem caldeira que trabalha com pressão elevada, tem caldeira que trabalha com pressão baixa. E tem outras caldeiras que têm uma classificação de pressão toda especial. Nós vamos ver isso na aula seguinte. E uma outra forma de classificar, independente da pressão, é o grau de automação. Existem caldeiras que são totalmente automáticas. Existem caldeiras mais antigas, mas existe, que são manuais. Existe aquela que está no meio termo, semi-automática. Nós vamos ver isso. Então, independente da pressão, eu posso ter uma classificação quanto à parte de automação da caldeira. E temos ainda quanto ao tipo de energia. Tem caldeira que usa gás, tem caldeira que usa óleo, tem caldeira que usa lenha, que usa carvão. Enfim, independente se ela é de pressão alta ou não, se ela é automática ou não, tá certo? E por último, uma outra forma, independente das três anteriores, que são todas independentes entre si, quanto à localização água-gás. A água está passando nos tubos ou são os gases? É a traseira seca ou é a traseira molhada? Isso tudo nós vamos ver. Então, essa é o pontapé inicial que nós temos que dar para realmente começar a ver melhor, entender um pouquinho mais, despertar um pouquinho mais o estudo das caldeiras. De modo geral é isso, pessoal. Nós terminamos por aqui e eu espero que tenha sido útil. Não esqueçam, pesquise, leiam e anotem. Tá certo? Até a próxima.